aquele que ele mais amava. A mãe do protagonista cerrou os dentes de raiva. A notificação brilhou intensamente ao lado do protagonista. O personagem principal cobre a boca e silenciosamente olha para sua mãe. A mulher apertou as mãos e disse que suspeitava tal resultado, então ela olhou para o tênis branco no corredor e acrescentou que ela ainda queria tentar, porque ela esperava acabar com tal destino. Ele ainda tinha muitas vidas. O personagem principal abriu a boca levemente. Anne rudemente comentou que ela deveria parar de falar, como se ela estivesse fazendo tudo por causa dele. Uma mulher olhou para o tênis branco novamente e disse que o amava. E ela olhou cuidadosamente para as facas e acrescentou que os amava mais do que tudo no mundo. A mulher olhou sarcasticamente e levantou a mão. Os olhos do Doc se arregalaram de surpresa. Depois de ouvir que era possivelmente ainda mais do que ela, um momento apareceu na cabeça do protagonista, quando sua mãe colocou a mão em seu ombro. Há uma faca ensanguentada no chão de ladrilhos. A mulher chama o nome do menino. Ela segura a criança espancada com as duas mãos e diz que, de agora em diante, ela vai reler tudo, dizendo que seu pai cometeu um erro e merece morrer. Dizendo isso, ela começa a chorar, dizendo que era legítima defesa. A mãe senta com Dóquia contra o pano de fundo de seu marido assassinado, deitado no chão perguntando ao menino se ele a entendesse um cara em um manto branco. Fica em frente a uma mulher sentada no sofá. Ela diz o nome do Acaia, fazendo com que seu rosto se contorça. Ela diz a ele, com uma cara calma, que ela o ama mais do que tudo no mundo. E ainda mais do que ela, eles se olham no meio do apartamento. Cerrando o punho de óquio, pensa consigo mesmo que sua mãe disse essas palavras porque ela realmente acha que ele vai acreditar neles. E que todos os 10 anos de sofrimento são culpa dela. Ela o ama continuando a ficar em frente à mulher. Ele olha para ela astutamente, expressão misteriosa em seu rosto, com a cabeça baixa e a boca ligeiramente aberta. O cara continua a pensar na habilidade do detector de mentiras. E se ele usar, ele vai acreditar no resultado. Ou ele vai decidir que tudo é mentira. No último pensamento, o cara reflexivamente cerrou os dentes de raiva, ajustando seu manto na frente da mulher. Ele diz a ela que é tarde demais para dizer essas coisas. Ela responde com compreensão. Mas o cara novamente pergunta, por que então ela está fazendo isso? O Sujun diz que percebeu que nunca disse isso. Lembrando um momento do tempo de sua mãe na prisão, onde eles estavam sentados em cadeiras, tocando desajeitadamente a parede. Jackie ainda pergunta a ela como ele sabia então que ela realmente o amava. De pé de costas contra um fundo escuro, ele pergunta por que ela não disse nada a ele, desde que ele a visitou tantas vezes. E como ela pode ser tão egoísta? Ele continua a perguntar à sua mãe, sentado contra um fundo escuro.
porque ela ficou em silêncio todo esse tempo. Lembrando da capa do livro, As Memórias de um Assassino Subterrâneo. Ele pergunta por que ela escreveu aquele livro. A mulher ouve o cara, sem muito interesse em seus olhos, dizendo que, onde quer que ele fosse, foi um inferno para ele. Jackie abre bem a boca e diz que na escola ou quando ele conheceu alguém na rua, sempre parecia para ele que todos estavam discutindo sobre ele. Relembrando a foto da escola nova, onde ele sempre ia sozinho. E outros alunos se viraram para olhar para ele. Ele diz, mesmo mudar de escola não ajudou, porque ele sempre foi a mesma pessoa. No fundo, é o Akia na hora da escola, com uma mochila, o livro de sua mãe atrás dele, e centenas de olhos olhando diretamente para ele. O Akia diz que ele sempre foi filho de um assassino, apertando a mandíbula e lembrando de todos aqueles eventos. Os olhos do cara se arregalaram de loucura. Ele olhando para baixo, em frente à sua mãe sentada no sofá. Diz que mesmo assim ele poderia suportar tudo. Ele pensa consigo mesmo que se sua mãe tivesse lhe dito algo para segurar um pouco mais e que ele poderia lidar com tudo. E mesmo que ela vendesse o livro por dinheiro, ela poderia apenas ter dito a ele que o cara não está sozinho. As opiniões dos parentes na sala de comunicação. Na prisão são dirigidos completamente, não um no outro, mas em outras direções. Do flashback. A mãe de Jackie saiu da sala de entrevistas da prisão, decidindo deixar seu filho Doc Sensei em completa apatia, nem mesmo se movendo de sua partida. Uma notificação aparece afirmando que a quarta parede está tremendo violentamente. Sujun responde severamente ao cara que ela disse a verdade, ao qual o cara responde com uma pergunta com a palavra. O que ele continua a perguntar, olhando diretamente para ela, realmente como sua mãe matou seu pai. Ao qual a mulher responde que ele sabe que tudo estava errado. O cara com um sorriso louco diz que sabe muito bem. O aviso diz que o segundo nível, estigma de alto, realizaco, é ativado. Então John olha para frente desinteressadamente enquanto ouve o discurso do Doc. Como ele explica que desde que eles se separaram, ele está repetindo as memórias daqueles dias. Na cabeça dele, o herói diz que releu essas memórias centenas, milhares ou mesmo dezenas de milhares de vezes. A imagem de seu pai assassinado aparece em sua cabeça. E as palavras de sua mãe, onde ela diz que seu pai cometeu um erro e merecia a morte, justificando-o dizendo que foi legítima defesa. O cara diz em seus pensamentos que uma memória repetida tantas vezes já se torna aquele em que você não acredita mais. Parado na frente da mulher e segurando as mãos nos bolsos. O cara admite que ele até se alegrou com a morte de seu pai, porque ele era um tirano doméstico e um jogador ávido. E se ele tivesse continuado morando em sua família, teria se tornado cada vez mais perigoso.
Sua mãe pergunta a ele que desde que ele diz isso, então por que ficar com raiva em pé de costas? Doc ficou em silêncio, mas pensou consigo mesmo que muitas vezes ele queria fazer algumas perguntas à mãe. O pedaço de papel contém perguntas sobre por que ela não fugiu com ele. Por que ela o deixou sozinho quando criança? Por que ela não o visitou quando foi libertada? E outros abaixando o olhar e não dizendo uma palavra. Depois de um tempo olhando para ele, ela pergunta se é tarde demais para perguntar sobre tal coisa. O Akia, parado na frente dela, pensa consigo mesmo. Que resposta óbvia. Esta é, mas como as perguntas se acumularam, assim como as respostas do cara para eles. Uma notificação aparece indicando que a quarta parede está tremendo. Cada vez menos, agora, na folha de respostas. As linhas para a resposta foram completamente riscadas. Novamente, a notificação diz que um grande número de constelações patrocinou o cara, com 5.000 moedas para suas brigas familiares. A mãe olhando seriamente para o filho, com as mãos cruzadas no colo. Pergunta a ele por que ele está mudando o original e ele deveria ter deixado ele seguir seu próprio caminho. Porque se alguns dos personagens tivessem morrido, o script não teria sido tão difícil. O aviso diz que a constelação Prisioneiro do Golden Hoop está esperando as ações do cara. E a constelação Demônio como juiz. Aconselho-o a pensar cuidadosamente sobre tudo. Com as mãos nos bolsos. Ele diz que teve que mudar, e como uma mulher sabe, Juni Hook, na terceira regressão, não será capaz de chegar ao fim. A mãe pergunta novamente a última palavra. Sobre o fato de que ele não será capaz de alcançar o fim. Sajon pergunta. Sobre passar por todos os problemas apenas por isso. Dizendo ao cara que ele é louco. O rosto do Doc não expressou nenhuma emoção. Apenas criou uma atmosfera escura pesada ao seu redor. O aviso afirma que muitas constelações estão insatisfeitos com a quantidade de censura. Diz que o final da história é importante para ele. Um momento mútuo quando ele entrou na sala. E sua sombra caiu no telefone. Deitado no chão. A mão do cara pega o telefone. Ele diz à mãe que enquanto ela estava fora, foi ela quem o salvou. O menino pega o telefone, olhando seu conteúdo com interesse, fazendo com que um pequeno sorriso aparecesse em seu rosto. Sajon diz severamente ao cara que isso não é mais um romance e finais felizes não existem. Na realidade, o menino das memórias preenche seu com a reflexão do texto do romance. Doc diz que, a fim de descobrir, com certeza, ele primeiro precisa alcançar, disse que quer um final feliz, ao qual sua mãe lhe diz para parar, acrescentando que este mundo é louco. Cruzando as pernas, ela diz a ele que o que ele sabe sobre o futuro não lhe dá o direito de mudá-lo. Um cara vomitando energia azul com sua aura. Pede à mulher para simplesmente dizer a ela:
O que ela está tentando alcançar e por que ela o chamou assim. John diz à arca para ficar aqui. Para o qual o rosto do cara muda dramaticamente. Para surpresa repentina, ela se senta em frente ao filho, que flutuava com energia azul, e diz que não pode perder seu único filho. Então ela vai lidar com o próximo cenário sozinha. O cara, apertando um pouco de raiva, pede a sua mãe para salvá-lo de mentir e deixá-la dizer honestamente que ele está apenas incomodando em seus pensamentos. O cara diz que a falsidade de sua mãe em direção a ele é o suficiente. Ele continua dizendo que ele não sabe qual é o propósito dela. Mas ele deveria ter perguntado. O rosto da mulher de repente ficou triste em seus pensamentos. A Akia diz que ela tem uma cara triste. Imediatamente perguntando por que está triste e por que ela está triste. A mãe do cara olha para baixo com um olhar triste, da mesma forma emitindo uma aura azul. A mulher diz que queria um resultado diferente. Mas agora ela não tem escolha. Mudando seu rosto para o mais hostil. Ela fala sozinha perguntando quem seu filho se tornou. Um novo aviso diz que algumas constelações amam brigas familiares perigosas. De repente, sons estranhos são ouvidos da sala, que foram notados por Suyan, e jovens correram. Parado, do lado de fora, Suyong pulou e caminhou em direção à saída da sala. Gritando o nome de Diokyo, uma foto se abre diante dela. De como mãe e filho usam magia um contra o outro. As senhoras correm para seus mestres. Eron fica ao lado de Sujon. E Suyon fica ao lado do cara, olhando para a mulher cobrindo sua mãe com a mão. O cara pensa que a constelação do xamã Chonlukai é difícil de derrotar. Mas se você conhece suas nuances, você pode pelo menos se defender. Mas o problema é a mãe, porque ele não sabe que constelação ela tem. Então precisa ser terminado antes que ela revele. De repente, um grande livro fantasmagórico aparece atrás do herói, virando suas páginas. Doc diz que ele está escolhendo o marcador número 4, como um esperando quando de repente, ao lado de seu rosto, o rosto de um lobo fantasmagórico aparece. A notificação afirma que a habilidade exclusiva Caminho do Vento de nível 10 foi ativado. A perna do cara está envolvida em um vento mágico, assim como plantas em molduras. A força do vento faz com que apareçam rachaduras nas paredes. A força faz com que todo o edifício rache por dentro. Mas o Doc fica imóvel devido ao confronto entre si. Todo o edifício simplesmente desabou. O chão do prédio desabou sob os heróis, deixando-os flutuando nas nuvens. O Akia, tirando algo do bolso, diz à garota para estar pronta. E ele vai terminar a luta de uma vez. Suyan responde positivamente. O cara acrescenta que vai escolher o marcador número 5. Moagem de haste de Kiergio. O livro fantasmagórico começa a virar suas páginas transparentes.
O olhar do herói virou para o outro lado. Outras mulheres soldados com metralhadoras subir no céu e cercar o herói. E a garota Suyang olha em volta e pergunta quem eles são, fazendo com que o Akia olhe em volta também. As mulheres paradas em confusão. Dizer que houve um mal-entendido e pedir à mulher para ficar aqui. Com medo nos olhos, Joe Yan correu olhando em volta. Grita para o cara parar, porque a mulher pode matá-lo com as palavras de seu servo. Então a mão de John sobe um pouco, mostrando que tudo está em ordem. A notificação que apareceu sugere que a constelação de a encarnação de Lisa Yun está pronto para revelar seu nome. Uma mulher, entre outras mulheres soldados. Levanta a mão um pouco mais alto, em silêncio. A notificação que apareceu novamente indica que a constelação Mãe do Fundador está profundamente triste com as ações do cara. Ela coloca o dedo indicador na boca, silenciando todos ao redor, incluindo a garota e o cara. Estão chocados com a pronunciada constelação Sejion. Em seus pensamentos, Doc pergunta sobre o fato de ela ser a mãe do fundador. Olhando para frente, ele pensa em como isso não pode acontecer. E como isso poderia ter acontecido. De repente, relâmpago multicolorido começou a piscar perto de seu rosto. Esses raios também começaram a cercar a mulher, criando um som elétrico desagradável. Ela olha direto para o cara. Avisos recém-aparecidos dizem que a constelação Mãe do Fundador considera a força do cara uma ameaça para o cenário da Península Coreana. E ela diz que não vai tirar a vida dele se ele não resistir. Uma mulher entre os soldados começa a se encher de energia. É por isso que sua silhueta começa a se iluminar um pouco. E a energia que se acumulou ao seu redor evapora para cima. Rangendo os dentes e olhando para esta foto, Doc pensa consigo mesmo que miniaturização e eletrificação deve ser ativado o mais rápido possível. O Akia e Suyeon ficar exatamente no campo de visão da mulher, fazendo-os se destacar com um fundo claro contra o resto do preto. O coração do cara de repente começou a bater rapidamente, fazendo-o sentir medo, e mergulhou em uma atmosfera aterrorizante. O aviso afirma que o espírito da aldeia da Terra selou suas habilidades e as características de seu status. O casal fica em torno de outros soldados, mas agora olhando para eles de um espelho, com uma moldura de pedra enquanto no espelho. O herói pensa em sua mente que ele não achou que ela iria tirar vantagem disso, enquanto olha para Suyeon ao mesmo tempo. An diz, em seus pensamentos, que este estigma incorpora um selo épico, que só pode ser usado na Península Coreana. E estigma é propriedade de uma das constelações mais fortes de Onji, que é a nebulosa da Península Coreana. E a heroína da lenda mais famosa da Coreia. De repente, a coisa estranha tocou bruscamente.
E a mulher disse que estava certa, segurando essa coisa em suas mãos. Ao lado dele, um enorme urso aparece atrás da mulher. O herói o reconhece e o chama de mãe. Tangompungaman, e neste momento, a mulher diz ao filho que ela realmente o ama, sorrindo astutamente, permanecendo selado no espelho. Os caras olham para a mulher dele. Quem diz que quando chegar a hora, ela vai libertá-los, mas por enquanto, deixe-os sentar. Doc gradualmente começou a se afastar do espelho. Mas a garota ainda estava parada lá. Que ele notou Soo-young batendo no espelho. Desagradavelmente pergunta o que vai acontecer agora e como eles podem sair. Para o qual o herói, parado atrás, pensa consigo mesmo sobre o patrocinador. Ele pergunta em sua cabeça como sua mãe conseguiu um sino feito de 8 contas, porque é um dos 3 selos celestiais. Dos mitos sobre Tangen está na lista das maiores relíquias sagradas. Na Península Coreana, desenhando o poder do mito para selar as habilidades do inimigo. Em uma situação normal, conseguir seria impossível no momento. No fundo de seus pensamentos, ele imagina a imagem de sua mãe em um sino, de repente virando-se calmamente para a garota. O cara fala que tem uma saída, ao qual ele pergunta que palavra. Ele responde que a constelação é capaz de quebrar esse selo, segurando uma coisa estranha em suas mãos. Ele pensa consigo mesmo que ele está tomando para um dia chuvoso. Mas o que ele pode fazer agora? Uma notificação aparece, indicando que a habilidade especial de campeão está feito, é ativado, e graças à estrela feito, o herói pode pedir ajuda das constelações e nível histórico, segurando uma coisa redonda que parece um relógio. O herói diz que está chamando a constelação. A notificação se repete que a constelação de nível histórico está ouvindo seu chamado no fluxo de estrelas. O cara ainda está em silêncio, mas quer dizer algo. Olhando para a coisa presa em suas 2 mãos. O aviso afirma que esta constelação tem 2 status mais altos e requer 5 estrelas para o disco celestial. Perguntando ao herói se ele aceita tais demandas, para o qual, fazendo um rosto iluminado pela coisa. Ele pensa que o guia está sacudindo todo o restante. Estrelas fora dele, mas responde que ele aceita a oferta. De repente, relâmpagos coloridos começam a voar ao redor do cara novamente, fazendo com que ele arregalasse os olhos e olhasse em volta. O cara começa a tossir bruscamente e tremer, como relâmpagos o tocaram. Swan olha para o cara. Ele percebe que uma tempestade de probabilidades está se aproximando, enquanto seu estômago aperta e seu corpo cai. Ainda segurando a coisa na mão, ele pensa consigo mesmo que ele é, afinal, tomando emprestados poderes do nível histórico. Constelações não lendárias. E ele não esperava que as consequências seria tão
O aviso Sério? diz que as características de seu status estão atualmente seladas. Suas habilidades também estão atualmente seladas. E faltam 100 dias para remoção. Parado no meio da Terra. O cara continua a envolver a energia do raio em torno de si mesmo, criando ainda mais tensão e dor. O edifício Starstream fica contra o fundo do céu noturno. Muitos falam sobre sentar em suas mesas e, como seu professor diz a eles, para não terem medo, intervir se as constelações começarem a perder o interesse, já que eles interferem diretamente nos principais cenários. Eles devem usar outros para escalar conflitos entre personagens ou criar situações perigosas. Falar em um kimono diz que eles não devem criar situações que poderia levar ao ressentimento das constelações, adicionando que personagens ruins devem permanecer ruins e bons personagens devem permanecer bons. Um Takubai em um manto preto fica perto da janela, olhando para ele. Alguém atrás dele diz que está se sentindo nostálgico. O monstrinho viu o velho falar a Deus. O velho começa para dizer que ele tem uma aparência contraditória. E todo mundo sempre diz que as constelações são psicopatas enlouquecidos. Mas em falar sobre suas aulas, eles ensinam exatamente isso, olhando para cima. A criatura preguiçosamente diz que esta é uma observação extremamente inadequada para falar sobre o posto mais alto, pensando consigo mesmo que o próprio velho escreveu esses livros didáticos. Preguiçosamente olhando para frente, o velho perguntou: o que poderia ser feito agora, já que o roteiro ainda estava vendendo bem? Virando o olhar para falar a Deus. O aviso nos diz que ele é um Tokubai. Do posto mais alto de Param, andando pelo corredor. O Tokubai mais jovem pergunta se há exceções, ao qual o mais velho responde que há. Mas as exceções só existem porque cenários comuns são frequentemente criticados. Eles entram em uma sala com câmeras onde o herói é visível a cada momento. O olhar da criatura olhou para a tela com a garota. Ela olha para cima, em silêncio de repente. Cebolas e salsa começam a cair sobre ela de sua cabeça. Vegetais caem bem perto de seus pés, ao qual ela responde com sua palavra. Selo de 100 dias, a garota pergunta ao Doc como ele está se sentindo. Quando, de repente, aviso começa a dar-lhes para durar 100 dias. Em alho e absinto o herói suado. Olhando para a garota, diz a ela que o poder é muito grande e difícil de controle. Ele se virou e colocou as mãos um em cima do outro, dizendo a ela que era tudo por causa dela. E nada teria acontecido se ela não o tivesse coberto. A menina diz que foi um acidente. E pergunta quanto tempo ela precisa repetir isso agora. O Akira se lembra dos momentos passados, onde aborda a garota que ela não queria matá-la. E eles a atacaram, mas ela usou o cara como escudo. Ele pergunta como a garota poderia usá-lo como escudo, colocando a mão na frente de Diáquio.
ela diz palavras de perdão para ele, admitindo honestamente que ela estava encobrindo um pouco, perguntando o que mais eu tinha que fazer. O aviso afirma que a constelação chama Negra, dragão do abismo, interrompe a conversa com uma tosse e diz que Han Su-yeon não estava usando o herói como escudo. A constelação diz que a responsabilidade por sua morte conjunta está com um cara. A menina começou a ficar com raiva e diga à constelação para calar a boca e que ele não se atreva a deixar escapar nada desnecessário. Ao qual a constelação reivindica que a encarnação de Han Su-yeon não poderia proteger seu coração, já que ela estava tentando proteger a própria constelação. Lendo isso, o cara estava em choque completo, repetindo em sua cabeça as últimas palavras sobre seu preto dragão de fogo, parados a poucos metros um do outro. Doc diz que quando o jovem Ukaios atacou, o golpe teria vindo exatamente lá. A menina responde positivamente, um pouco envergonhado porque, gritando, ela diz que o cara já é patético e ela decidiu que sem essa função, ele iria completamente para as notícias, olhando na outra direção de Diáquio. A garota explica que ela estava tentando proteger aquele lugar. Mas no final, a direção do ataque foi ligeiramente desviada. E o dragão de fogo do abismo começou a zombar dela, porque ela estava tentando proteger a coisa mais importante. Cara se aproximando dela, lendo o aviso. Ele agradece por não Dexalou se tornar um eunuco. Mas da próxima vez, não deixe ela esquecer seu coração. A garota quer perguntar algo bruscamente. E pergunta, por que ele chama a coisa do cara de dragão de fogo negro? No momento em que pararam um em frente ao outro, este momento foi mostrado na tela do Tóquio. Pelo estúdio, as telas também mostram um momento em que Sajon, cercado por seus subordinados, caminha para frente. A mulher caminhou pensativamente, e seu olhar foi abaixado. Ela pensou consigo mesma que ele era tão pequeno quando criança. A tela mostra Diaquia e Suyon, servo da mãe de Ron, se dirige à mulher como Sua Majestade, ao qual a mulher pede para parar de chamá-la assim. Então ela tem o suficiente de seu filho. Falando como um homem com caráter, a serva olha para a mulher, chamando o nome dela e diz que não havia necessidade de entrar em conflito com seu filho. Mas eles poderiam apenas ter dito a ele por que eles realmente escreveram aquele livro. Porque ele já é adulto e pode aceitar a verdade. Eles falaram contra o pano de fundo do desfiladeiro, iluminado pelos raios ocultos do sol, emergindo de trás das nuvens. Ryan continua a dizer que ele não é mais o 10. Garoto de 1 ano que sua mãe conheceu, para o qual Sui-kan, com um sorriso gentil e fechando os olhos em lembrança, diz que para ela ele sempre será uma criança. Mesmo que ele faça 30 ou 40, abrindo levemente os olhos. Sujeon fala e lembra que no início
Ela tentou reunir sua vontade em um punho. E realmente queria dizer toda a verdade. Relembrando o momento de sua conversa com seu filho adulto, vendo seu hostil.